Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pensar e Rezar. Este conteúdo de hoje está muito especial. Eu já quero entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos começar rezando. É pela graça de Deus que nós estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Eu sou Altair, publicitário, estudante de filosofia, católico, esposo da Juliana, minha amada esposa, que está grávida, esperando o nosso bebê, nosso primeiro bebê. Sou muito feliz neste ano. Talvez você assista esse vídeo e a gente já esteja com a criança no colo, né? Mas o assunto de hoje é a Palavra de Deus. Nós percebemos uma prática entre nossos irmãos protestantes que é a sola Escritura. Será que toda a verdade revelada por Deus está contida nas Sagradas Escrituras? Nós vamos refletir. Estou aqui com uma Bíblia ao meu lado para ilustrar, né? Você acha, que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo? Olha só essa minha aqui, com capa de couro. O zíper, nossa, será que Deus enviou ela assim? Já com essa lombada, com tudo divididinho, olha aqui todos os livros, tudo aqui marcadinho para você colocar o dedo e puxar, olha, Mateus, Marcos, João, que beleza, Lucas. Será que Deus enviou do céu a Bíblia inteirinha assim para você? Tô querendo fechar o zíper aqui pelo lado errado, mas veja, inclusive eu faço uma pausa para mostrar essa edição, A minha já está surrada, mas é uma Bíblia muito resistente, Essa aqui, ó, letra maior, Ave Maria. Acabei de comprar uma dessa para minha esposa de presente. É uma Bíblia muito indicada, para quem prega a palavra de Deus, como eu. Sou missionário também, muitos grupos. Eu acabo participando de muita coisa na igreja, para a honra e glória de Deus, nunca minha. Mas ela tem a letra maior, é boa para pregar e é também a tradução mais usada pelos fiéis. Então, para o povo acompanhar, Bíblia Ave Maria é uma das melhores opções para quem prega, para quem participa de círculo bíblico, Então, se você quiser adquirir uma dessa, eu coloco o link na descrição, tá bom? Essa é a minha dica, de Bíblia. Claro, temos outras traduções maravilhosas para estudo, Temos a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, temos a tradução do Padre Matos Soares, que eu indico muito, para estudo, e tenho uma, maravilhosa da minha biblioteca católica, com os autores patrísticos no rodapé para explicação. É magnífico o conteúdo. Mas hoje aqui estamos cheios de coisas especiais. Eu tenho um grande amigo que estamos cada vez mais próximos aí na internet. A gente estuda, partilha, um quer ver o sucesso do outro, Eu acho maravilhoso isso. Os nossos canais se ajudam e com a autorização dele, tudo feito nos trâmites corretos aqui do YouTube, ele permitiu que eu utilizasse um pequeno trecho de um vídeo dele sobre exatamente a sola Escritura, essa prática dos nossos irmãos separados. Será que isso é certo? Será que isso faz sentido? Você sabe o que é o sola Escritura? Vamos refletir um pouco sobre isso com a ajuda do Tiago Albano. Eu vou deixar o vídeo completo na descrição, no final do vídeo também, como indicação para que você assista completo. Vale muito a pena o conteúdo que o Tiago tem feito aí na internet, tem feito muito bem.
Eu já fiz em parceria com ele aqui um vídeo, né? Ele contou seu testemunho de conversão, como é que os autores patrísticos o ajudaram, né? A deixar uma denominação protestante e adentrar no catolicismo. Agora ele estuda filosofia, a fé, com muita sinceridade. Vale a pena ouvir o que este rapaz tem a dizer. Então, eu coloco aqui na tela, já estou com meu fone aqui para ouvir junto com você. Quem vai explicar o que é sola scriptura é o nosso amado Tiago Albano, ele que conviveu muito tempo com essa prática, né? Então, nada melhor do que ouvir da boca de um ex-protestante o que é sola scriptura e também a opinião dele sobre o cânon bíblico, sobre a autoridade da Igreja Católica. Vamos ouvir o que o Tiago tem a dizer? Vamos juntos. Bom, sola scriptura, para quem não sabe, então seria para os protestantes, a escritura é a única autoridade de fé, infalível. Onde que o fiel protestante, a comunidade protestante, ela pega, lê a Bíblia, aí interpreta da forma que eles entendem o texto, e a partir do texto eles criam suas doutrinas, né? Onde eles falam que seria a doutrina que está exposta na Bíblia. Então, às vezes a mentalidade das pessoas é que muitas vezes elas acham que a Bíblia já veio prontinha, que já saiu dos apóstolos, todo mundo já sabia direitinho, o cânon certinho e foi para todo mundo. Não foi assim. A montagem do cânon foi algo assim que foi demorado, por conta que a igreja era perseguida e não conseguia se reunir para colocar, então, o cânon fechado, né? Que isso acontece ali pelo quarto e início do quinto século. Aí tu se pergunta, como é que a igreja se guiava? Como que o fiel sabia aquilo que era correto e aquilo que não era correto? Simples, a igreja guiava, os bispos sabiam de tradição. Tinha-se alguns livros das Sagradas Escrituras, mas não todos, mas os bispos receberam as instruções na tradição oral. São Paulo fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira carta a ser escrita no Novo Testamento foi Tessalonicenses. Ele diz para eles receberem a doutrina das suas cartas escritas e sua transmissão oral. Então, em 1 Timóteo 3,15, é dito que a igreja é sustentáculo e baluarte da verdade. Então, a igreja tem a verdade passada por nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos pregaram, tiveram a sua tradição oral, depois foi passada a escrito. Entende? A escrita foi posterior. A tradição é anterior às Sagradas Escrituras. Olha só que magnífico, né? Como é que é bonito ouvir isso da boca de alguém que estuda com sinceridade, né? Eu já tenho a oportunidade de conversar com o Tiago, né? Como é importante essa experiência, né? De ter contato com a fonte dos textos, a tradição, para entender na prática, né? E não tem como, é uma obra monumental como a Bíblia, é o livro mais traduzido e mais lido da história da humanidade. Não tem como uma obra monumental como essa, né, ter sido realizada de uma hora para outra, sem uma organização. Né? A graça de Deus, claro, age, Deus revela, mas Ele conta com instrumentos humanos e é por isso que fundou a sua igreja aqui na Terra. Sinal visível de tudo aquilo que Deus realiza espiritualmente. Sacramento da salvação. A Igreja Católica é coluna, sustentáculo da verdade. Então eu quero analisar tudo isso que o Tiago falou aqui, prestando atenção na tradição, no magistério. Você já entendeu aí que sola Escritura vai se baseando numa interpretação arbitrária da palavra. Imagina se cada pessoa pega a Bíblia e começa a entender do seu jeito, sem nenhuma autoridade, sem nenhuma régua moral, sem nenhum aconselhamento de diretores espirituais, experientes, sem a graça de Deus, sem a orientação do Espírito Santo. O próprio Cristo, ele vai colocando pessoas em posição de liderança para não deixar o povo se perder. Se perder no vai e vem, nos ventos, nos sopros de doutrina. E quantos são os ventos de doutrina aos quais São Paulo já nos alertava?
Nós vivemos tempos de várias ideologias que são ventos que tentam fazer bambear a fé de muitos, e muitos estão bambeando e caindo. É por isso que precisamos dessa coluna, a igreja, seu magistério, a tradição, porque, meus amados, não é sempre que nós tivemos acesso à palavra de Deus dessa maneira. É muito fácil para um protestante pegar o resultado do trabalho católico e utilizar para o seu bel prazer. Não quero atacar ninguém, porque muita gente boa nasceu numa denominação não católica e busca o bem. Nós vamos falar disso aqui, né? Dessa sinceridade da busca. E eu quero refletir profundamente com você, né? E para isso eu quero trazer 2 livros aqui, né? A nossa argumentação já começou, né? Eu já comecei a reagir ao vídeo do Tiago, né? Que foi um pontapé inicial para nós aqui. A nossa argumentação é baseada muito no livro A Fé Explicada, né? Eu coloco aqui na tela para você ver. A Fé Explicada do grande padre Léo XIII. Né? Neste livro, ele vai esmiuçando a nossa fé, a tradição, o magistério, os sacramentos, toda a doutrina da igreja, história da igreja, filosofia, lei moral, lei natural, né? A lei de Deus. É maravilhoso o conteúdo aqui desse livro, e ao longo dessa nossa reflexão, já começamos, né? Tem coisas que eu estou falando aqui que são já baseadas neste livro, né? Então aí eu vou utilizá-lo em citações indiretas. Já deixo aqui a referência para você, Padre Léo XIII, o livro A Fé Explicada, vale muito a pena ler. Deixo o link na descrição caso você queira comprar esse livro, né? Lembrando que cada compra que você faz dos livros que estão aí na descrição, você ajuda este apostolado a continuar, né? Eu ganho uma pequena comissão, você me ajuda a comprar novos livros para ensinar, para catequizar, para filosofar de uma maneira católica com as pessoas aqui na internet. Este livro vai estar presente na nossa reflexão em citações indiretas, como já desde o princípio aqui. Por isso eu deixo ele aqui do lado, e a palavra de Deus, que é sempre norteadora de tudo. Agora, o livro que eu vou usar em citações diretas é de Santo Agostinho. Eu estou aqui com essa linda capa, né, da minha biblioteca católica, a Doutrina Cristã. É um clássico do período patrístico, e eu sei que o meu amigo Tiago gosta muito da patrística, né? Ele tem lá vários livros daquela coleção verdinha, né? E este livro também faz parte daquela coleção. Mas eu estou aqui com uma edição especial da minha biblioteca católica, que tem algumas notas de rodapé e tem algumas informações extras que vão nos ajudar aqui também. Lerei notas de rodapé, vão nos ajudar na nossa reflexão. Mas eu deixo o link na descrição deste livro da coleção verdinha, caso você queira comprar, né? A Doutrina Cristã. Aqui Santo Agostinho, ele vai mostrando muitas coisas importantes para que a gente leia a palavra de Deus sem cair em enganos, sem cair em heresias, em erros doutrinários, né? Às vezes a gente está com uma boa intenção, mas nos falta instrução, nos falta um pouco um guiamento de autoridades importantes. É importante, sim. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos parte do corpo, né? A igreja é o corpo místico de Cristo, e em comunhão com essa igreja, a gente caminha junto rumo ao céu. Somos peregrinos, né? Buscamos a nossa pátria celeste. Santo Agostinho aqui nos ensina não só a ler bem a palavra, mas, como o título já diz, ele nos fala muito sobre a doutrina cristã. Então, vale muito a pena ler este livro. Então, aproveitando, já estou nessa câmera, não vou nem mudar não. Nós estamos querendo aqui começar a nossa reflexão. Eu já pego um trecho do nosso prólogo com Santo Agostinho, que tem tudo a ver com o que o nosso amigo Tiago já estava falando, né? Deixa eu olhar aqui a página. Na página 35 dessa minha edição, nós já começamos a ter um contato
com o jeito de falar de Santo Agostinho, né? Eu não vou passar aqui pelo índice, não vou fazer aquela leitura inspecional que eu costumo fazer com vocês. Talvez mais à frente eu grave um vídeo para cada livro desse aqui. A minha intenção é reagir, né, àquilo que o Tiago falou no vídeo dele. Então eu trago aqui o trecho que eu marquei logo no prólogo do livro. Santo Agostinho já lança essa aqui, presta atenção. Aquele que se gloria de compreender, por dom de Deus, as passagens obscuras das Escrituras sem ter sido instruído por preceitos humanos, está certo em afirmar que a sua capacidade não vem de si mesmo, mas lhe foi concedida por Deus. Ele está falando aqui daquela pessoa que compreende a palavra de Deus por si mesmo, por uma graça de Deus. Isso é possível. No entanto, se lê e compreende sem a explicação de ninguém, por que então deseja ensinar aos outros, em vez de simplesmente encaminhá-los a Deus, para que também esses compreendam interiormente sem mediação humana? Olha isso. Ora, tem gente que tem a certeza de entender a palavra de Deus sem a ajuda de ninguém. A pessoa diz, olha, e é isso que sola Escritura acredita, né? Esta crença, este método protestante. Bem, só a Escritura basta, né? Pegando a palavra de Deus, eu tenho tudo o que eu preciso e não preciso que ninguém me explique. Este é o pensamento que o Tiago acabou de falar no vídeo aí, né? Muita gente interpreta a Bíblia do seu jeito e aí acaba fundando a sua própria igreja protestante para ensinar a verdade, né? Verdade entre aspas. Porque, ora, se cada um pode ler a Bíblia e aprender do seu jeito, vamos pensar com Santo Agostinho. Como seria válida essa tese protestante, então? Se cada um lê e entende do seu jeito, por que esses mesmos protestantes eles querem ensinar? Já que cada um consegue pegar a Bíblia e ali já tem todo o necessário, por que nós precisamos, então, da igreja protestante? Pregando assim, eles mesmos estão ensinando que é inútil a existência de um pastor e de qualquer igreja, inclusive a deles. Você entende isso claramente, meu irmão, minha irmã? É contraditório, né? É muito contraditório. Eles tacam pedras na Igreja Católica, mas essas pedras caem no telhado de vidro deles. Não tem outra explicação. Até gostaria de ouvir, se passar algum protestante amigo aqui que tenha sinceridade intelectual, pode dizer, né, diante dessas afirmações de Santo Agostinho, diante daquilo que o Tiago falou, né, se vocês acham que basta a Bíblia, para que precisa então de uma igreja protestante? Para quê? Tantas denominações, cada dia abre uma nova. Nós, católicos, acreditamos que a autoridade para a reta interpretação da palavra foi dada por Cristo à sua igreja. Olha, eu pego alguns livros aqui para complementar o que eu estou dizendo. É por isso, né, nós acreditamos na autoridade da igreja fundada por Cristo. É por isso que quem me ajuda nas minhas dúvidas é o Catecismo da Igreja Católica, né? Deixa eu botar aqui na tela. É o magistério da igreja, né? Quem me ajuda nas minhas dúvidas é o catecismo, não só a palavra, é o Código de Direito Canônico, né? São os autores patrísticos, Santo Agostinho, como eu estou colocando aqui, Santo Tomás de Aquino, os documentos todos do magistério da igreja, eu não leio de maneira separada, meu irmão e minha irmã, né? E inclusive separado, irmãos separados, né? A gente tenta falar com carinho dos nossos
irmãos protestantes, que a nossa fé ela tem muitos pontos de interseção. Tem muita gente boa em denominações protestantes. Inclusive, o Tiago mesmo, né, estava buscando um homem muito bom, um homem de fé. Buscou a verdade e encontrou na igreja, né? A gente tem que ter essa noção. Nós não somos órfãos, temos uma mãe igreja que é mestra educadora, porque está sempre enraizada na autoridade de Cristo, o eterno sacerdote, né? Então, essa é a autoridade que me conduz na interpretação da palavra e não um pastor protestante ali da esquina. Temos várias denominações, claro, algumas mais sérias, ortodoxas, algumas mais pentecostais e etc. Em algumas há um pouco mais de estudo, de seriedade, o próprio Tiago já falou sobre isso, né? E outras há pouca teologia, né? Há pouco estudo. Mas de uma forma ou de outra, sempre vai estar manca essa fé, né, nessas denominações, porque está faltando essa estrutura que Cristo colocou. A Igreja Católica, embora tenhamos os nossos problemas, ela é una, católica, a sua doutrina é indivisa. Agora, as denominações protestantes são centenas, milhares, né? E aí fica um pouco difícil, né, a gente entender, né? Há muita discordância entre eles mesmos. Mas vamos seguir aqui com Santo Agostinho. Eu quero ir para a página 73 do livro. E esse livro tem tocado muito o meu coração, né? É interessante demais a gente acompanhar o desenvolvimento da doutrina cristã, principalmente nessa ótica dos autores patrísticos, né? Santo Agostinho é um grande mestre de vida espiritual, de vida intelectual, de retórica, dialética. Ele é estudado na filosofia, né? Nas faculdades de filosofia. Até aqueles mais ateus precisam ler Santo Agostinho nas faculdades, né, de Direito e Filosofia. Vamos ler aqui. Ele está falando da interpretação da palavra de Deus. Vamos lá, é o nosso tema. Quem interpreta de outro modo o que os autores sagrados quiseram dizer é enganado, mas não porque eles tenham mentido. Então, tem muita gente que se engana, mas não é a palavra de Deus que está mentindo. Não são os autores sagrados que escreveram errado. É a pessoa que está entrando por um caminho diferente daquele que Cristo ensinou. Se alguém erra em sua interpretação, e esse erro, mesmo assim, serve para edificar a caridade, que é o fim de todo preceito, ele se engana do mesmo modo que alguém que, deixando a estrada por engano, continua pelo campo e acaba chegando ao mesmo destino para onde a estrada também levava. Ainda assim, quem erra deve ser corrigido e deve se mostrar o quanto é mais proveitoso não abandonar o caminho, para que não acabe sendo levado pelo hábito de se desviar a seguir por vias errôneas ou mesmo pérfidas. Olha que interessante isso que Santo Agostinho traz aqui para nós. Deus é bom, nós precisamos entender. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, Ele vê o nosso coração. Tem muita gente, como eu já estava falando, que está em várias denominações cristãs com um coração sincero, buscando a verdade. Deus é justo e misericordioso. Ele sonda os corações, a intenção do coração. Ele não está, como ele já ensinou muitas vezes para vários santos, como Santa Faustina, ele não está ligando para o resultado, ele está ligando para o seu esforço, a sua obediência, o seu amor a ele. Então tem muito irmão protestante, muita irmã protestante que está com amor no coração, até mais do que muitos católicos. Isso acontece sim, e Deus vê o coração de quem está buscando com sinceridade. Então, mesmo aqueles que não estão buscando da maneira certa, no lugar certo, mesmo assim, Deus continua a chamar e a usar. Deus usa sim dessas pessoas. No caso dos nossos irmãos separados, que eu estou falando aqui com muito carinho, tem muitos desses nascidos nessas denominações, várias, né? Eles estão buscando apenas o bem.
estão buscando apenas o bem. E é óbvio que Deus vai reconduzindo cada um que está buscando com sinceridade. Ele vai conduzindo cada um à verdade plena, né? Só que Santo Agostinho faz aqui um alerta. Aqui eu estou falando de quem busca o bem. Eu não estou falando daqueles que usam o nome de Deus para enriquecer, para fundar uma igreja protestante, um império religioso, para fazer lavagem cerebral, para ficar atacando a igreja católica, né? Não é disso que eu estou falando. De gente com más intenções e se utilizam do nome de Deus. Claro que Deus vai julgar com justiça tudo isso, mas Ele sempre chama à conversão, né? Aqueles que manipulam as pessoas, aqueles que estão realmente buscando só o próprio interesse e usam o nome de Deus como uma muleta, né? Esses estão nas estradas errôneas que Santo Agostinho citou, e desses, né, você não pode cair nessa lábia desses irmãos, mas nós rezamos pelas suas conversões, né? Vamos lá para a página 87, eu continuo aqui com Santo Agostinho, porque é um mestre de espiritualidade, né? Vamos avançar. Olha, com grande sabedoria e para o nosso benefício, o Espírito Santo dispôs as Sagradas Escrituras de tal modo que nos trechos mais claros alimentasse a fome da alma. Então veja, né? É o Espírito Santo de Deus que organizou a palavra de Deus, se utilizou da igreja para formar o cânon que o nosso amigo Tiago já mostrou, falou de datas e tudo no corte que eu coloquei aqui, né? Então o Espírito Santo ele se utiliza da palavra nos trechos mais claros, né? A gente bebe dessa fonte de água viva. Nos trechos mais claros, até as pessoas mais simples leem e entendem, e encontram um alimento espiritual. Naquele trecho que é evidente o amor de Deus por nós, todo mundo consegue ler com facilidade. Mas há trechos obscuros. E aí? Santo Agostinho vai também nos dar algumas orientações. Nos trechos mais obscuros, né, esse mesmo espírito afastasse o fastio, né, um cansaço, e lhe despertasse o desejo. No trecho mais obscuro, há uma certa curiosidade, há um despertar por águas mais profundas e a necessidade de rezar um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais, e a palavra sempre vai ter vai trazer essa sensação de novidade, porque nunca vamos penetrá-la por completo. Então os trechos mais obscuros, até hoje, são um desafio para grandes teólogos, para grandes santos e santas, né? Então, com efeito, quase nada se extrai daqueles trechos obscuros que já não esteja dito de forma claríssima em algum outro lugar das Escrituras. A palavra é um conjunto. Não podemos ler trechos separados do seu contexto. E aqui no rodapé tem uma dica maravilhosa, uma nota da edição aqui da minha Biblioteca Católica que eu queria citar para vocês. Olha só, Agostinho afirma aqui um princípio fundamental para a leitura espiritual das Escrituras. Os trechos obscuros da Bíblia devem ser interpretados à luz dos trechos mais claros. Isso reforça a confiança do leitor na unidade e na harmonia inteira da Sagrada Escritura, onde o mesmo Espírito que inspirou cada livro também garante a coerência do todo. Tem coisa que parece difícil de ler, parece que esse trecho contradiz aquele outro, está difícil de ler isso aqui e entender. Olha só que regra importante que a própria Igreja, baseando-se em Santo Agostinho e em tantos outros, né? A Igreja ela nos ensina de maneira muito carinhosa, né? Leia o contexto. E agora, né? Santo Agostinho, naquele tempo, estava ali num tempo de formulação da doutrina, do magistério. Foi um grande desbravador da fé, né?
naquele tempo em que as coisas ainda não estavam tão consolidadas como hoje. Mas hoje nós temos acesso a tanta coisa boa, tantos comentadores, teólogos, santos e santas, o magistério todo da igreja que nos ajuda a interpretar. E claro, essa dica de Santo Agostinho é fundamental e a igreja se baseia nisso até hoje. Nos textos obscuros, nós precisamos ter aí esse amparo dos outros textos, do contexto. Nunca leia a palavra retirando versículos, como infelizmente muitos dos nossos irmãos separados fazem no Sola Escritura. Eu pego um tipo de versículo, que confirma ou parece confirmar, retirado do contexto, parece acusar a Igreja Católica mesma. Temos os versículos gravados que os nossos irmãos separados usam para nos acusar. Sempre retirados do contexto, nunca lendo por inteiro na história da Igreja, nunca lendo junto com outros versículos, nunca pegando o contexto inteiro. Então, cuidado com quem fica cuspindo versículos separados do contexto. Não é para fazer imagem, Deus abomina quem erige uma imagem, quem esculpe imagens. Não! Mas aí você pega o outro texto que mostra os querubins, mostra a serpente de bronze, todos ordenados por Deus. Deus ordenou a confecção desses. Veja, para entender o contexto, não é cuspir um versículo separado para acusar. E na Sola Escritura, muitas vezes isso fatalmente vai acontecer, porque é uma leitura fundamentalista, retirada de contexto, exagerando, contorcendo o texto para extrair o que se quer e não para extrair a essência daquilo que está ali. Isso é muito perigoso. Vamos aqui para a página 88, que o livro é bom demais, Ele nos traz muitas coisas, E eu quero ir complementando também, sobre tudo aquilo que o nosso amigo Tiago falou. Eu quero avançar um pouco mais também em alguns outros assuntos. A gente começa com a inspiração do nosso amigo Tiago e a gente, inspirados também pelo Espírito Santo, a gente permite sempre, em tudo que a gente faz também, uma certa liberdade, seguindo a autoridade da igreja, seguindo os nossos amigos, os grandes santos. Santo Agostinho vai dizer aqui, devemos amar a Deus por Ele mesmo. Em primeiro lugar, ame a Deus. Na leitura, no estudo, busque a Deus, não busque outra coisa. E ao próximo por causa de Deus. Então, na caridade, nas doações que você faz, nunca busque um partido, nunca busque a caridade por ela mesma, para aparecer, para mostrar que você é bonzinho, boazinha. Não. Perceba a intenção no fundo do seu coração. Por que você faz o bem? Faça o bem por causa de Deus. A Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito, e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, de tal modo que todo amor ao próximo, assim como todo amor a nós mesmos, se volte para Deus. Uma reta orientação dos nossos afetos. É o que Santo Agostinho traz aqui. Por que eu estudo? Eu quero estudar para amar a Deus e para ensinar os outros a amá-lo também? Por que eu estou lendo esse livro? Por que eu estou gravando esse vídeo? Por que você está assistindo esse vídeo? Não deve ser para acusar os protestantes, não. Deve ser para amá-los. Deve ser para orientar. Deve ser para rezar por cada um deles, porque eu tenho certeza que você tem protestantes na sua família, eu tenho na minha também, rezo por eles. Falo com educação, com carinho, às vezes recebo algumas palavras um pouco atravessadas, Mas é natural. Por isso é necessário que ao começar a ler as Escrituras, cada um reconheça a si mesmo ainda preso ao amor deste mundo, ou seja, às coisas temporais.
e veja o quanto ainda está distante daquele amor tão grande a Deus e ao próximo que a própria Escritura nos manda a ter. Primeiro passo, então, muita humildade, né? A leitura da palavra nos faz enxergar o abismo da nossa indignidade, o abismo da nossa miséria, né? E em contraponto, o abismo da insondável misericórdia de Deus, como Santa Faustina fala no seu diário maravilhoso, né? Ah, Deus é um oceano de misericórdia. Jesus, eu confio em vós, mas eu não confio em mim mesmo. A palavra faz com que eu perceba como eu não posso confiar em mim e nos meus esforços. Nos meus esforços por eles mesmos. Eu não vou resolver os problemas do mundo, né? Eu quero ser apenas um instrumento de Deus porque é Ele que converte, é Ele que resolve os problemas das almas, né? É Deus, na sua infinita misericórdia, que vai tocando os corações. E eu sou o mais necessitado. Você aí que está vendo isso aqui, você sabe seus pecados, né? Você sabe o tamanho dos seus pecados, você sabe a intenção de tudo aquilo que você faz, quando a sua intenção está fora de Deus. Quando você está querendo ganhar alguma coisa em troca, né? Agora, você não consegue julgar os outros, porque nós não sondamos os corações, nós só olhamos os resultados exteriores, né? Às vezes alguém tenta fazer algo bom e sem intenção o resultado daquilo é ruim. Mas mesmo assim, se ela teve como intenção fazer algo bom, o fruto em Deus está garantido. Deus olha o coração. E aí, pelo contrário, né? Quando alguém faz coisa boa com uma má intenção, mesmo que os outros se beneficiem, essa pessoa que organizou tudo com a má intenção, ela não está ganhando nada diante de Deus. Nada diante de Deus, né? Então vamos avançar. Primeiro a gente vê a nossa miséria, né? Como Santo Agostinho aqui nos ensina, né? Então aquele temor que leva a pensar no juízo de Deus e aquela piedade que o faz crer e submeter à autoridade das Sagradas Escrituras levam o homem a chorar por si mesmo, né? O arrependimento, a contrição, isso é tão importante. Pois essa ciência, quando é verdadeira, não faz o homem se envaidecer, mas sim lamentar-se. Então, quando você está estudando a palavra com sinceridade, de verdade, você vai se tornar uma pessoa mais humilde, né? Você não vai se envaidecer. Quantos doutores, doutoras, né, não vão caindo na vaidade, não vão se achando maiores, mais importantes do que os outros, só porque tem alguma experiência no estudo, né? Nós não podemos ser assim. A experiência no estudo, quanto mais a gente lê, mais humilde a gente deve ser, né? Nós não precisamos ser o primeiro a falar. Às vezes nós devemos até nos calar, né? Na maioria das vezes, né? Nós não sabemos mais do que os outros. E é nesse estado de alma, né? Quando você está nessa humildade, com orações sinceras, que alcançamos a consolação do auxílio divino, para que não seja esmagado pelo desespero. Claro, né, você lê aí a sua indignidade, eu não presto, eu sou pecador, né? Você poderia cair num desespero. Não é isso que Deus quer. É nessa hora, né, que Deus derrama sobre nós a graça da consolação, nos dá o dom da fortaleza, né? Onde passa, né, quem recebe esse dom da fortaleza, passa a ter fome e sede de justiça. É movida por esse afeto que a alma se desprende de toda a alegria enganosa das coisas passageiras e, afastando-se delas, volta-se para o amor dos bens eternos, isso é, para a unidade imutável da Trindade. Nós não podemos ficar presos em desejos pelos bens dessa terra. Nós desejamos a Trindade, né? Nós precisamos avançar dessa forma, né? Voar na direção de Deus. Mas para isso, nós precisamos nos desprender das amarras que nos deixam fixos no chão, presos neste mundo. Tanta coisa nos aprisiona, né? A opinião alheia, a busca exagerada por bens materiais,
essa vontade de ter uma aprovação da sociedade, né? Querer ser politicamente correto, mas aí eu desagrado a Deus. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens, né? São Pedro, cheio do Espírito Santo lá nos Atos dos Apóstolos, já nos ensinava essa grande verdade, né? Nós já estamos chegando aqui no final. Eu quero pegar mais um trechinho de Santo Agostinho, porque sou fã, grande fã de Santo Agostinho, de Santo Tomás, né? Então, vamos pegar aqui a página 90 da minha edição da Doutrina Cristã, né? É interessante que ele vai falar de algo que o nosso amigo Tiago falou, né? Do cânon, das coisas canônicas, da autoridade da igreja, da tradição. Olha que bonito, para a gente arrematar. Ao ocupar-se com as escrituras canônicas, né? Ou seja, o cânon é uma régua, é ordem, aquilo que está organizado já pela autoridade da igreja, né? O fiel buscador da verdade seguirá a autoridade das igrejas católicas mais firmemente enraizadas na tradição, sobretudo daquelas que, por graça, receberam as epístolas dos apóstolos e conservam a fé das antigas sedes apostólicas. Olha só, né? Há tanto tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, né? Lá no século IV, Santo Agostinho já falava, ele já tinha uma ideia clara da autoridade da Igreja Católica, né? É evidente que a estrutura da igreja ainda estava se desenvolvendo. Eu falei desses desbravadores da fé. É tão importante ler a patrística, né? Não é possível que você acredita, meu irmão, minha irmã, que a igreja verdadeira surgiu aí com Martinho Lutero, né? 1500 anos depois. Não é possível que você acredita nisso, né? Você tem que entender o que aconteceu quando os apóstolos morreram. Ora, havia ali os seguidores, os sucessores dos apóstolos, homens aos quais eles impuseram as mãos, receberam a autoridade que Cristo passou para eles e foram passando de geração em geração, sucessão apostólica ininterrupta até os dias de hoje. E onde está essa linhagem? Essa linhagem que não foi interrompida? É na Igreja Católica. Santo Agostinho já tinha claro isso lá e falava, né? Vamos olhar para as igrejas católicas com mais autoridade, aquelas que foram sedes apostólicas, né? Fundadas pelos apóstolos. Olha só que doutrina límpida. Olha a história, vá reconstituindo tudo. E isso fica tão amarradinho na cabeça, né? Que você se torna uma pessoa que busca com sede, como o próprio Tiago, o nosso amigo Tiago Albano, que tem gravado vídeos maravilhosos. Esse vídeo aqui é por inspiração dele e eu ofereço aí para o nosso irmão, né, em homenagem a ele, né? Então, toda a estrutura da igreja estava sendo formada, né? Assim como todas as estruturas vão se desenvolvendo ao longo da história, né? Isso é natural. A igreja ela foi fundada por Cristo, né? Mas ao longo da história tiveram vários homens pecadores, pessoas que até causaram alguns erros, escândalos. Isso é natural onde tem ser humano pecador, né? Jesus não garantiu, os membros da igreja não vão pecar. Até hoje nós todos pecamos. Mas a assistência do Espírito Santo é garantida. Vocês vão errar, mas vão ter uma assistência para corrigir os erros e acertar. Isso é maravilhoso. Mas aqui em Santo Agostinho nós já vemos a importância da tradição e do magistério. Fica muito claro como é estranho tentar viver uma fé tirada da minha cabeça. Eu não posso buscar uma fé tirada da minha cabeça. Eu não posso inventar uma fé, eu não posso fundar uma igreja por mim mesmo, né? Eu preciso entender essa linhagem, eu preciso entender a autoridade, e se eu quero ser um seguidor de Cristo, eu preciso entender como que Cristo fundou uma igreja. E se Ele fundou, como Ele desejou que fosse essa administração,
como que as coisas iriam acontecendo, os sacramentos, eu preciso entender o que veio depois de Cristo. Aqueles que seguiram a Cristo, como eles se organizaram. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender a cronologia da história, né? E aí fica mais fácil, né? Melhor do que ouvir alguém que chegou agora, abriu uma igreja e começa a falar várias e várias coisas, a proferir várias acusações contra a Igreja Católica, não? Com todo respeito, é um vídeo que tenta trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de verdade, com muito amor, com muita caridade, né? Eu agradeço você, meu irmão e minha irmã, que chegou até aqui. Fico muito feliz por esse conteúdo, né? Por essa parceria com o Thiago. Em breve nós vamos fazer mais vídeos assim, né? Com todo o conteúdo novo que ele está colocando no canal, né? Tem várias novidades lá também. Eu indico aí na descrição e no final desse vídeo o vídeo original, que é maior do que esse trecho que eu peguei aí de 1 minuto mais ou menos do Thiago, né? Você pode acompanhar lá no canal dele, junto com muitas outras novidades. Na descrição do vídeo você encontra todos os livros que eu citei aqui, e alguns que eu citei eu vou procurar, né, que eu ainda não tinha separado uma lista de outros que eu tinha citado aqui. Vou colocar uma lista dos livros, né? O Catecismo vale muito a pena. O Código de Direito Canônico ele traz, né, uma organização jurídica da Igreja, né? Nós temos aí muitos doutores, né, canonistas, é muito interessante. A gente vai sabendo um pouco mais sobre a nossa fé. Então, os links desses livros estão na descrição aí do vídeo. Temos também os nossos canais no WhatsApp, que você pode entrar e se comunicar conosco, acompanhar também todas as nossas novidades. Clica nos links da descrição e você acompanha tudo. Eu peço, você que chegou até aqui, clica no curtir, inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas. Você acha alguém que está com o coração aberto, que tem sinceridade intelectual para raciocinar conosco, né? Como é o caso do Thiago, que cresceu tanto na fé? Compartilha esse vídeo, envia, coloca aí no link da família, sem querer causar briga, né? Mas para trazer um pouco de verdade, com amor, com vontade de ver as pessoas saírem do erro, né? Então, compartilhe esse vídeo, manda aí para mais gente e deixa o seu comentário, meu amado irmão, minha amada irmã, sem ofensas, mas deixa o seu comentário com a sua visão. Você discorda? Coloca aí, coloca suas fontes, no que você se baseia para discordar. Eu trouxe as minhas fontes aqui, né? A minha fonte é a Igreja, é o Espírito Santo de Deus. Se você tem outra fonte melhor, coloque aí, né? E se você concorda, também coloca amém, digita aí, você que chegou até aqui também, né? Faça aí o seu estudo da história da igreja e vá partilhando com os irmãos. Esse vídeo tem que atingir muitos corações para a honra e glória de Deus. E é pela graça dele que nós estivemos e permaneceremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelas mãos de Maria eu entrego esse conteúdo a Deus, né? Que Ele seja louvado em tudo, tudo para a honra e glória dele. A gente se vê num próximo conteúdo, num próximo vídeo de filosofia, teologia, fé, espiritualidade, vida prática, ciência, tudo que a gente vê aqui nesse canal. Fique com Deus e até lá!